Mahabharata, capítulo 31, embate com os Gandharvas. No começo do 12º ano do exílio dos Pandavas, um Brahmana que estava viajando para Hastinapura parou a fim de ter com os príncipes. Ele passou alguns dias com eles antes de prosseguir para a cidade, onde Dhritarashtra então recebeu. O ancião monarca encontrava-se sempre ansioso em relação aos Pandavas e queria ouvir o Brahmana falar sobre eles. Quando tomou conhecimento de como se havia emaciado em razão da alimentação frugal e da constante exposição aos elementos, lastimou-se. Dhritarashtra provou especial aflição ao ver como Draupadi agora se mostrava descorada e galgaz. Na presença de seus ministros, lamentou-se abertamente. Sabendo ser a causa do sofrimento dos Pandavas, Dhritarashtra disse choroso: Ai de mim, como é possível que o Yudhishthira, ele, que não tem qualquer inimigo sobre a terra, agora viva em uma floresta isolada e durma diretamente sobre o chão? Como Bhima, cuja personalidade é sempre iracunda, é capaz de tolerar a visão de Draupadi vestindo cascas de árvore e deitando-se sobre o chão? Comede-se, por certo, unicamente devido à devoção a seu irmão mais velho. Arjuna, vendo Draupadi, os gêmeos em tamanho revés, deve respirar tão abrasadoramente quanto uma víbora exasperada. Todos esses heróis não devem estar submetidos a tamanha dor, tampouco sua esposa. O cruento verbo de Duryodhana no jogo de dados deve abrasá-los dia e noite. E posso imaginar a fúria de Bhima crescendo dia após dia como uma fogueira alimentada por Gui. A angústia de Dhritarashtra ecoou pelo salão da Assembleia. Vidura e Bhishma sentaram-se próximo ao rei, mas mantiveram-se em silêncio. Ai de mim, continuou o monarca. Meus filhos, juntamente com Shakuni e Karna, viram apenas o mel no alto da árvore, e não a queda. Usurpando os filhos de Pando, procederam pecaminosamente, e também sou pecaminoso por haver permitido tal coisa. Inexistem certezas quanto à iminente destruição dos Kurus. Talvez todos estes eventos hajam sido ordenados pelo destino onipotente. Nada pode subjugar o fado. Movido por sua sorte invisível, o homem age de maneiras das quais se arrepende posteriormente. Assim agora sou deixado a lamentar pelo inevitável. Após ser informado que Arjuna foi em seu próprio corpo ao céu e recebeu as armas celestiais, o que posso esperar para os meus filhos? A voz de Dhritarashtra desfez-se em um pranto soluçado. Ele ergueu sua mão e dispensou a assembleia. Shakuni deixou o salão e prontamente foi ter com Duryodhana. Ele o encontrou sentado com Karna. Os três amigos haviam desfrutado dos últimos 10 anos, finalmente livre dos Pandavas. Malgrado o trono ser ocupado por seu pai, Duryodhana era quem de fato reinava. Ele cuidava de todos os assuntos estatais. Dhritarashtra passava a maior parte do seu tempo sozinho, lamentando seus atos perpetrados contra os Pandavas. Duryodhana ampliara estavelmente seu poder, formando alianças diplomáticas ao redor do mundo inteiro. Ele estava pronto para o retorno dos Pandavas, isto é, claro, se retornasse. O príncipe Kuru uniu a palma de suas mãos e curvou-se levemente quando seu tio adentrou a sala. Uma vez assentado, Shakuni disse: Ó regente dos homens, havendo exilado os Pandavas por meio de sua proeza pessoal, Vossa Majestade agora goza desta terra. Com efeito, Vossa Majestade desconhece rivais. A prosperidade que o destino um dia houve é agora de Vossa Majestade. A grande riqueza antes causa de pesar de Vossa Majestade, tornou-se neste agora a jucundidade de Vossa Majestade. Foi somente pela força do intelecto de Vossa Majestade que tudo que Vossa Majestade granjeou. Todos os reis do mundo são subservientes a Vossa Majestade, e Vossa Majestade é objeto da adoração de incontáveis brahmanas. Shakuni sorriu suavemente quando viu Duryodhana ouvir com deleite a glorificação dirigida a ele próprio. Unindo a ponta dos dedos de suas mãos, deu continuidade. Por que não visitar os Pandavas, que jamais aceitaram o reinado de Vossa Majestade? Rodeado pelos Kurus, assim como Jamaraja rodeado pelos Rudras,
Vá até a presença dos Pândavas e ensine-os com a visão de esplendor de Vossa Majestade. A fortuna que é vista tanto pelos amigos quanto pelos inimigos é verdadeira fortuna. Permita que a esposa dos Curos acompanhe Vossa Majestade em suas mais finas vestes e olhem para Drôpode em seus trajes de casca de árvore. Que júbilo maior Vossa Majestade poderia experimentar? Karna fez conhecerem sua aprovação com um riso. Mas Duryodhana parecia pensativo. Não estou certo. Não acredito que meu pai consentirá em minha ida a Dvaitavana. Minhas motivações ser-lhe-iam por demais óbvias. Com efeito, o ancião lamenta nossas conquistas e considera que os Pandavas se tornaram mais poderosos mediante suas práticas ascéticas. Quando pensava nos Pandavas exilados na selva, Duryodhana ria-se. Certamente seria prazível ver a pobreza e o sofrimento deles ao mesmo tempo, que ostentava sua opulência pessoal. Gradualmente, sua malícia eclipsou suas dúvidas. Nada obstante, tuas sugestões encontraram o meu favor, herói. Que poderia ser maior deleite do que ver os Pândavas afundarem sem mortificação? Talvez possamos maquinar um modo de convencermos o rei e permitir-nos ir. Se Dharmaraj, Arjuna, especialmente Bhima, virem a minha pessoa agraciada por suas riquezas, a meta de minha vida haverá sido lograda. Os 3 Curos concordaram que alguma razão plausível para sua ida havia de ser apresentada. Ponderando sobre o problema, cada um deles retirou-se para sua própria residência. Na manhã seguinte, Karna disse a Duryodhana: Ó rei, acredito ter um plano que há de funcionar. Tomei conhecimento de que nosso gado encontra-se atualmente em Dvaitavana e precisa ser reunido e contado. É sempre apropriado que semana de atividade seja supervisionada pelos chátrias. Se Vossa Majestade disser ao seu pai, se Vossa Majestade disser ao pai de Vossa Majestade que pretende fazer tal serviço, seguramente ele permitir-lhe-á fazê-lo. Conforme conversavam, Shakuni chegou e disse o mesmo pensamento havia lhe ocorrido. Eles consentiram que aquela era a excusa perfeita e riram juntos e apertaram as mãos uns dos outros. Decidiram ir ver o rei naquele mesmo dia. Perante Dhritarashtra, indagaram acerca de seu bem-estar e o soberano, por sua vez, bendisse-os com palavras afetuosas. Uma vez sentados juntos, um pastor de vacas, instruído previamente por Duryodhana, entrou na sala e conversou com Dhritarashtra sobre suas vacas. Valendo-se da oportunidade, Karna então disse: Ó rei, o gado encontra-se agora em uma encantadora floresta e é chegado o tempo de marcar os animais. A temporada que se faz presente é também excelente para que o filho de Vossa Majestade ocupe-se em caçar. Por que não o solicitar a ir a Dvaitavana para reunir o gado? Shakuni e eu podemos acompanhá-lo. O rei demonstrou-se receoso. Querido filho, conquanto caçar e vigiar o gado sejam ambos atos apropriados para os governantes, tenho uma preocupação. Há relatos que os pandas vivem naquela região, motivo pelo qual julgo que não deveis vos colocar ali. Vós derrotastes-os por meios enganosos, daí estarem vivendo em exílio florestal. Embora Dharmaraj jamais vá enervar-se, o mesmo não pode ser dito em relação a Bhima. Mas a Drôpade é a refugência personificada. Tamanho é seu mérito ascético, é capaz de consumir-vos com sua maldição. Entumecido e tolo como sois, ofendê-lo-eis certamente em consequência que serei reduzidos a cinzas. Dhritarashtra prosseguiu com seu coração ardendo pela rememoração dos filhos de Pandu e sua casta esposa. Talvez serão os próprios Pandavas aqueles a consumirem-nos com o incêndio de suas armas. Ou se tentardes feri-los mediante um grande número de tropas, isso será inapropriado, e sei que jamais podereis hesitar. Arjuna, cujos braços são formidáveis, retornou do paraíso e agora possui todas as armas celestiais. Mesmo sem essas armas, ser-lhe possível conquistar a terra. Por que então não haveria de ceifar a vida de todos vós? Sugiro que ordeneis que homens de confiança vão em vosso lugar. Deixai os Pandavas sozinhos, sem perturbações, dados serem como leões adormecidos. Shakuni esfregou seu queixo. Ó descendente de Bharata,
O Pandava mais velho é dedicado à virtude, a razão pela qual não existe a possibilidade de que nos ataquem enquanto cumpre seu voto na floresta. Seus irmãos são desobedientes e terão de conduzir-se de igual modo. Ademais, não temos interesse em ver os Pandavas. Sequer chegaremos perto deles. Vossa Majestade não precisa recear qualquer má conduta de nossa parte. A despeito de o rei não se haver convencido pelas palavras de Shakuni, requestado vezes e mais vezes, terminou por assentir à ida de Duryodhana. O príncipe logo reuniu um grande exército, juntamente com todos os seus irmãos, e milhares de mulheres partiram sem tardar para a floresta. 8.000 guerreiros de quadriga tinham 30.000 guerreiros de elefante, 9.000 cavaleiros e muitos milhares de guerreiros de infantaria acompanhavam-nos. Carruagens, lojas e pavilhões, comerciantes, bardos e homens habilidosos na arte de caça acompanhavam-nos também. Conforme a procissão movia-se, ressoava como um profundo bramido dos ventos durante a estação das monções. Ao chegar a Dvatayavana, Duryodhana estabeleceu o acampamento a cerca de 6 quilômetros do lago. Seus muitos servos construíram-lhe uma casa rodeada por pomares próximos e um bom reservatório de água. Casas separadas foram construídas para Karna, Shakuni, os irmãos de Duryodhana. Duryodhana então foi inspecionar o grande rebanho. Ele examinou seus membros e supervisionou sua contagem e sua marcação feitas pelos boiadeiros. Uma vez que todo o trabalho havia concluído, o príncipe Kuru vagueou alegremente pela região, divertindo-se com seus amigos e as mulheres. O séquito real vagueava ao seu bel prazer pelas regiões florestais, como as personalidades celestes a desfrutarem nos bosques Nandana. Os pastores eram peritos em canto e dança, entretiveram seus visitantes régios, que por sua vez distribuíram comida e bebidas de primeira qualidade aos pastores. Após o entretenimento, Duryodhana decidiu caçar. Assistido por seus seguidores, cortou a floresta, matando centenas de bisões, búfalos, javalis, veados, ursos e gavaias. A caçada conferiu-lhe a oportunidade de ver as jubilosas regiões da floresta, que ressoava com doces notas dos pavões e pululava de abelhas intoxicadas pela doçura de flores perfumosas. A proporção que cruzava a floresta, assemelhando-se a Indra em meio dos deuses, aproximava-se ao lago do Etavana, ao qual chegou por fim. Na outra margem do lago, Yudhishthira realizava o sacrifício conhecido como Rajarshi. Guiado pelos Brahmanas, sentou-se com Draupadi e fez oferendas ao fogo sagrado. Duryodhana, desejando ostentar sua opulência diante dos Pandavas, instruiu seus homens a construir casas de recreação ao longo das margens do lago. Eles de pronto rumaram ao lago a fim de encontrar um local apropriado, mas, ao se aproximarem de suas margens, ouviram uma voz: Parai! Quem sois, e por que viestes a este lugar? Informo-vos que sou Titraceno, o rei Gandharva. Esse lago, bem como as regiões florestais que o cingem, pertence à minha pessoa. Os soldados de Duryodhana olharam ao redor e viram um Gandharva rodeado por outras personalidades celestiais e por apsaras. Ele estava divertindo-se no lago e disse aos soldados que deixassem o local. Os soldados retornaram a Duryodhana e relataram o ocorrido. Duryodhana então selecionou alguns dos seus mais poderosos generais para remover dali o Gandharva e seus seguidores. Os generais foram até a presença de Titracena e disseram: O poderoso filho de Dhritarashtra, o rei Duryodhana, veio aqui de sorte a recrear-se. Por consequente, deveis ir-vos deste lugar imediatamente. Os Gandharvas apenas riram. A réplica de Titracena foi áspera. Pouco bom senso possui vosso perverso Duryodhana. De outro modo, como se atreveria a apresentar ordens a nós que habitamos os céus? Não somos seus criados, sois tolos, e trazer-nos semelhantes mensagens, e distarte, convidar vossa própria morte. Voltai para o lugar de onde vieram, ou haveis de dar convosco ainda neste dia na morada de Jamaraj. Os soldados retornaram a Duryodhana e disseram que, se quisesse ter
acesso ao lago, seria preciso lutar contra os Gandharvas. Duryodhana viu-se tomado pela ira. Como alguém se atrevia a obstar a sua pessoa? Como soberano da terra, ensinaria uma lição àqueles Gandharvas. Ele vociferou ordens aos seus homens e de punir esses infelizes que tão gravemente me ofenderam. Mesmo se fosse Indra, folgazando com as personalidades celestiais, eu não haveria de tolerar semelhante afronta. Cientes que quão formidáveis guerreiros eram os Gandharvas, os generais de Duryodhana retornaram ao lago após reunirem milhares de soldados fortemente armados. Eles encheram os bosques com seus urros atordoadores e destruíram tudo por onde passavam. Os Gandharvas novamente proibiram sua aproximação, mas os soldados desatenderam-nos e marcharam para a margem com suas armas em riste. Dissaboreado, Titracena ordenou a seus seguidores: escarmentai esses indivíduos infames e viciosos. Milhares de Gandharvas investiram contra os homens de Duryodhana, o que tomou os soldados de pânico e os fez debandarem. Somente Karna manteve-se firme. Ele reprimiu os Gandharvas com suas setas, exibindo sua mestria na arte de arco e flecha. Derrubou centenas de combatentes inimigos, decepando suas cabeças e membros, gradualmente forçou o exército Gandharva a bater em retirada. Contudo, reagruparam-se e voltaram em seu número de homens ainda maior. O filho de Suta pelejou furiosamente, a terra foi rapidamente coberta pelos corpos dos Gandharvas mortos. Ouvindo o clamor do combatente, Duryodhana, Dushasana e seus outros irmãos partiram às pressas ao encontro de Karna, a fim de prestar-lhe auxílio. O clangor das rodas de sua quadriga, conforme disparavam para a batalha, semelhavam-se aos gritos de Garuda. Um pavoroso conflito se iniciou e gradualmente os guerreiros Gandharvas foram sobrepujados. Eles retiraram, voltando para Titracena, e os Kurus galearam em direção aos céus um poderoso brado de vitória. Vendo suas tropas tão afligidas, o rei Gandharva, conhecedor de todas as técnicas de combate, subiu em seu quadriga e disparou em direção aos Kurus. Titracena lutou, ajudando-se de suas armas místicas. Com suas ilusões, ensandeceu os heróis Kurus, que tinham a impressão mental que cada um deles estava sendo atacado por muitos Gandharvas. Envoltos pelo medo, fugiram do campo de batalha em prantos. Apenas Duryodhana, Karna, Dushasana e Shakuni prosseguiram em combate, malgrado severamente feridos. Os Gandharvas concentraram-se em Karna, cercaram e choveram sobre ele uma tempestade de armas, com espadas e machados, despedaçaram sua quadriga e mataram seus cavalos e seu quadrigário. Karna soltou sua quadriga com uma espada e um escudo em suas mãos e subiu na quadriga de Vikarna. Instado por Karna, Vikarna imediatamente fugiu do campo de batalha, temendo por sua vida. Assim, apenas Duryodhana e seus irmãos permaneceram no embate. Eles arremessavam suas armas contra os Gandharvas, mas as personalidades celestiais sitiaram-nos. Eles destruíram a quadriga de Duryodhana, foi atordoado no chão. Titracena imediatamente saltou de sua quadriga e agarrou o príncipe com a tão descomunal força que parecia prestes a matá-lo. Outros Gandharvas fizeram prisioneiros os irmãos Duryodhana, e os demais foram até o seu acampamento e levaram também como prisioneiro as suas esposas. Centenas de Kurus foram assim levados pelos Gandharvas, que prenderam como correntes, primeiro individualmente e em seguida uns aos outros. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 31, embate com os Gandharvas. Alguns soldados Kurus haviam escapado. Eles contornaram a margem do lado e se aproximaram de Yudhishthira. Atirando a seus pés, imploraram-lhe socorro. Os Gandharvas capturaram o poderoso filho de Dhritarashtra. Seus irmãos e mulheres também foram aprisionados. Ao filho de Kunti, por favor, salva-os. Bhima olhou para os chorosos seguidores de seu primo Duryodhana e riu. O que teríamos de oferir com grande esforço no campo de batalha? Os Gandharvas fizeram-no facilmente para nós. Considero fortunoso ainda haver aqueles que nos querem bem. Muito obviamente, Duryodhana veio até esse lugar com intenções malfazejas, mas foi surpreendido por consequências imprevistas. Isso é certamente o que merece por suas motivações pecaminosas. Não há dúvida de que o malicioso Duryodhana desejava
tripudiar sobre nós, daí ser merecedor do sofrimento que o encontra. Yudhishthira descontinuou as palavras sarcásticas de Bhima, e este não é o momento para crueldades, ó criança, porque falas tão asperamente em relação a tais curos que estão temerosos e que vieram em busca de nossa proteção. Podemos deixar nossas disputas familiares conflitarem com a honra? Entre nós somos 5 e eles 100. Contudo, visto que se fez ameaça o inimigo dos curos, somos 105. Aquele desprezível Gandharva, nada obstante ciente de que estamos vivendo aqui, desprezou-nos e procedeu insultante às mulheres de nossa família. Yudhishthira olhou para os seus irmãos: ó melhores dentre os homens, armai-vos para o conflito, ide-vos prontamente resgatai Duryodhana, bem como os seus irmãos e esposas. Os soldados curos haviam chegado em grandes carros de guerra. Yudhishthira apontou para as quadrigas e disse: subi nessas quadrigas de ouro e rumai ao encontro dos Gandharvas. Mesmo um kshatriya qualquer se esforçaria ao máximo de sua capacidade no intento de proteger aqueles que lhe buscam por proteção. Então, que dizer de ti, ó Vrikodara? Com efeito, o que nos poderia ser a maior fonte de felicidade? O recebimento de uma bênção, o nascimento de um filho e o logramento de soberania são causas de júbilo. Mas o regozijo decorrente de salvar o inimigo aflito é tão intenso quanto a soma desses três. Amado Bhima, teu inimigo jurado Duryodhana agora depende de ti para sobreviver. O que haveria de ser mais deleitoso para ti do que o salvar? O Yudhishthira disse que se livre do voto sacrificial que submetera ira... Perdão. Yudhishthira disse que se livre do voto sacrificial a que se submetera, iria pessoalmente. Devido ao voto, entretanto, pedia a seus irmãos que fossem em seu lugar e libertassem os prisioneiros. Uma vez assim comandado por Yudhishthira, Arjuna jurou: se os Gandharvas não libertarem os Kauravas, a terra há de beber seu sangue. Ouvindo Arjuna, os soldados curos encorajaram-se. Eles cederam suas quadrigas e os 4 irmãos, após vestirem suas armaduras, subiram nas mesmas, encabeçados por Bhima, conduziram-se velozmente para o outro extremo do lago, parecendo 4 bolas de fogo. Quando os outros curos viram-nos chegar, prontos para uma contenda, gritaram jubilosos. Ouvindo seus brados, os Gandharvas, que se preparavam para irem-se com seus prisioneiros, viram os Pandavas aproximando-se. Os guerreiros Gandharvas imediatamente assumiram sua formação bélica. Uma escaramuça se fez acontecer em uma troca de flechas entre os Gandharvas e os Pandavas, com estes flechando e aqueles neutralizando o ataque com outras setas. Arjuna, esperançoso de poderem convencer os Gandharvas sem derramamento de sangue, ergueu seu arco e exclamou: ó Gandharvas, libertai meu irmão, o rei Duryodhana. Os Gandharvas riram. Obedecemos a ordem de um só homem. Sob sua regência, vivemos nossos dias livres de sofrimentos. Ó descendente de Bharata, somente ao comando dele somos sempre obedientes. Enraivecido ante o desdém, Arjuna recalcitrou. O canto com esposas alheias e combate contra homens comuns, não são condutas apropriadas a personalidades celestiais. Subservientes ao comando de Dharmaraj, deveríeis libertar os Kauravas e suas consortes e procederem diferentemente. Se procederem diferentemente, terei que resgatá-los valendo de minha força. Arjuna pôde ver que os Gandharvas ignoravam em virtude do que imediatamente atirou contra eles flechas de descomunal ferocidade. Os Gandharvas viraram e rapidamente responderam suas flechas fulgurantes. Eles logo cercaram os Pandavas, sobre quem despediu milhares de flechas, machados, massas, espadas. Os irmãos, voltados para 4 direções, neutralizaram as armas ao mesmo tempo que atacavam os Gandharvas. Um embate extraordinário foi travado com milhares de Gandharvas contra 4 humanos. Os Gandharvas tentaram destruir as quadrigas dos Pandavas, tal como fizeram com as quadrigas de Karna e Duryodhana, mas foram represados pelos flechários dos Pandavas e não puderam aproximar-se o bastante para causar algum dano.
Arjuna foi tomado de fúria e começou a invocar armas celestiais. Ele atirou a Agniastra, que matou Gandharvas aos milhares. As enérgicas flechas de Bhima ceifaram a vida de inumeráveis outros Gandharvas, ao passo que os filhos de Madre, pelejando bravamente, atacaram e mataram centenas de outros. Os Gandharvas ascenderam ao céu, levando consigo seus prisioneiros, mas Arjuna disparou dezenas de milhares de flechas e criou uma rede sobre os Gandharvas, os quais, em resposta, atacaram Arjuna em grande ira, arremessando massas, dardos e espadas. Após conter suas armas, Arjuna disparou flechas de pontas crescentes, as quais degolaram os Gandharvas e deceparam seus braços e pernas. Eles tentaram desbaratá-lo com uma pavorosa tempestade de armas celestiais, mas Arjuna refreou todos aqueles projéteis com suas flechas, invocando várias armas místicas. Arjuna massacrou seus antagonistas que gritavam aterrorizados. Titracena pôde ver que os Pandavas estavam afugentando seus seguidores. Ele correu em direção a Arjuna com sua massa em riste, mas com setas velozes, Arjuna fragmentou sua massa em 7 pedaços. O rei Gandharva recorreu a uma ilusão e pareceu atacar os Pandavas por todos os lados. Arjuna invocou a arma Shabdadevi, que destrói ilusões. Titracena tornou-se invisível e continuamente fazia chover armas de toda sorte. Arjuna, não obstante, atacou com flechas capazes de atingir o inimigo fora da visão. Titracena, que combatia os Pandavas apenas de modo a proteger sua honra, apareceu diante de Arjuna e disse: Atenta-te, é teu amigo este a confrontar-te. Vendo Titracena endereçar-lhe em paz, Arjuna baixou suas armas, o que também fizeram seus irmãos. O rei Gandharva e Arjuna indagaram mutuamente seu bem-estar e Arjuna disse: Ó herói, o que auferes mediante a punição dos curos? Por que oprimes Duryodhana e seus seguidores? Titracena sorriu: Ó Dhananjaya, já era do meu conhecimento o propósito da vinda de Duryodhana a esse lugar. Seu intento era motejar-te em tua adversidade e pavonear sua riqueza. Ciente disso, Indra ordenou-me capturar o vil Duryodhana e seus seguidores e levá-los diante dele acorrentados. Permite-nos levá-los. Arjuna balançou a cabeça: Se queres aprazer-me, deixe-os partirem. Dharmaraja assim ordenou: Eles são nossos parentes. O pecaminoso Duryodhana é cheio de presunção, logo não merece ser liberto. Ele embaiu teu irmão e ofendeu gravemente tua esposa. Ó Arjuna, ele veio aqui de modo a ampliar suas ofensas. Dado que o Yudhishthira desconhecia a razão de sua vinda, explique-lhe-os e vejamos o que decide em seguida. Arjuna concordou e todos foram até o Yudhishthira a fim de informar-lhe o que transcorrera. O Yudhishthira disse: Prezada personalidade celeste, é-nos uma grande fortuna que, malgrado possuidor de grande poder e perícia, não hajas matado os perversos filhos de Dhritarashtas. Nossa honra familiar deste modo foi salva e sê-lo-á ainda mais caso libertes. Estou feliz em ver-te. Por obséquio, diz-me se há algo que eu possa fazer por ti, e então retorna em paz à tua morada. Capítulo 31. O embate com os Gandharvas. Titracena muito se deleitou com as palavras de Yudhishthira. Estou satisfeito simplesmente por ver-te, ó grandioso, e libertaremos os Kurus. O Gandharva levou os cativos à presença dos Pandavas. Indra então fez-se presente e gotejou o néctar celestial nos Gandharvas que haviam sido mortos, fazendo com que todos eles revivessem. Encabeçados por Titracena, subiram aos céus e desapareceram. Em uma voz afetuosa, o sempre compassivo Yudhishthira disse a Duryodhana: Ó criança, jamais cometa novamente ato semelhante refletido. Porquanto uma pessoa impulsiva jamais é feliz. Ó príncipe Kuru, sede abençoados, tu e teus irmãos. Ide para casa agora e, por favor, não vos abatais. Contudo, Duryodhana sentia devastado, como seu coração houvesse partido ao meio. Ele obtivera o oposto de que buscara. Em vez de humilhar seus inimigos, ele sim fora humilhado. Conforme retornava à cidade, parecia alguém inconsciente e destituído de qualquer vontade. Nada dizia, deixando os Pandavas, que adorariam o fogo sagrado, e os Brahmanas, seguiu viagem de cabeça baixa. O príncipe Kourava não via possibilidade de cessar em sua mente a lembrança de sua derrota.
Depois que viajaram por 16 quilômetros pela floresta, a noite tomou o céu e ele ordenou que o seu grupo interrompesse a viagem. Estabeleceram um acampamento em uma margem gramada em um rio próximo. Duryodhana entrou em sua tenda. Sentado em uma cama tão brilhante quanto o fogo, parecia uma lua eclipsada. Incapaz de dormir, perdeu-se em dolorosos pensamentos. Logo antes de nascer do sol, Karna foi vê-lo. Por quanto fugira do campo de batalha antes de sua derrota nas mãos dos Gandharvas, não presenciara a captura dos Kauravas. Quando retornou, ninguém pudera contar-lhe como seu amigo fora humilhado. Ele, por conseguinte, presumira que o príncipe sobrepujara os Gandharvas com sua força. Louvando o poder e bravura de Duryodhana, Karna disse: Ó descendente de Kuru, é deveras fortunoso que Vossa Majestade esteja vivo e nos hajamos reencontrado. Por boa sorte, Vossa Majestade derrotou os Gandharvas, que possuem grande vigor, bem como o poder de criar ilusões. Senti-me forçado a fugir, de sorte ao salvar a minha vida quando meu corpo flechado foi. É muitíssimo surpreendente ver Vossa Majestade e seus irmãos e esposos de Vossa Majestade aqui, seguros depois de semelhante batalha sobre-humana. Qual homem poderia fazer o que Vossa Majestade fez nesse dia? As palavras de Karna apenas intensificaram a dor que experienciava Duryodhana. Ele respondeu em voz embargada: Ó Radeia, desconheces o que transcorreu, motivo pelo qual não hei de me exasperar. Conquanto penses que desbaratei os Gandharvas e seus irmãos, e eu e meus irmãos, na verdade, encontramos todos com a derrota. Após uma furiosa batalha, todos aprisionados e carregados pelos céus. Karna espantou-se. Duryodhana contou-lhe como os 4 Pandavas foram resgatá-los ante o comando de Yudhishthira, e como o rei Gandharva revelara ao Yudhishthira o verdadeiro propósito da ida dos Kurus a Dvaitavana. Quando ouvi Titracena falar na presença dos Pandavas, desejei enterrar-me. Ai de mim, que aflição maior eu poderia experimentar do que ser acorrentado e oferecido como tributo ao Yudhishthira diante de todas as nossas mulheres. Sempre persegui aqueles irmãos que são meus inimigos e hoje e sempre hão de ser. No obstante, foram eles que me livraram do cárcere. Em decorrência do que lhes devo minha vida, ser-me-ia preferível morrer na batalha do que viver tão terrível fado. Duryodhana prorrompeu-se em choro e Karna o tentou consolar. Após algum tempo, o príncipe conseguiu se recompor. Sua voz era grave. Ouve, amigo, permanecerei aqui e jejuarei até a morte. Todos os meus irmãos e demais parentes podem retornar à cidade. Insultado por meu inimigo, jamais poderei retornar a Hastinapura. Eu, antes respeitado e temido por meus inimigos, antes ampliador do respeito de meus amigos, tornei-me agora para os meus inimigos, fonte de pesar para os meus amigos. Se eu retornar para a cidade, o que eu poderia dizer a meu pai? O que poderia dizer a Bhishma, Drona, Kripa, Ashvatthama, Vidura e os demais líderes Kurus? Em seu sofrimento, Duryodhana percebeu sua tolice. Que sorte de loucura o fizera arrumar aquela floresta. Lembrou-se das muitas ocasiões em que Vidura tentara aconselhá-lo e jamais lhe dedicara sequer a menor atenção. Teve por certo que estava colhendo os resultados de sua própria estupidez. Aquilo era insuportável e a morte, o único recurso. Olhando para Karna, seus olhos encheram-se de lágrimas. Homens como eu, envaidecidos e insolentes, jamais são benditos por nenhum espaço de tempo, mesmo se lograrem prosperidade e conhecimento. Ai de mim, fui perverso, razão pela qual agora sofro. Deixe-me morrer neste lugar, porquanto não mais não posso viver. Que espécie de homem seria resgatado por seus inimigos, então prosseguiria arrastando-se em miserável existência? Nada obstante minha impotência, o inimigo riu de mim ao ver-me incapaz de minhas proezas. Duryodhana pediu a Karna que lhe buscasse do Shasana. Quando o príncipe se colocou diante dele, Duryodhana disse: Ó descendente de Bharata, ouve minhas palavras. Ordeno que seja instalado em meu lugar como soberano da terra. Torna-te o refúgio dos teus amigos e parentes, o terror dos teus antagonistas
Sempre obsequiei os brahmanas com caridade e apreciei teus gurus. Perdão, sempre obsequie, né, os brahmanas com caridade e aprecie teus gurus. Assim como Vishnu protege as personalidades celestiais, deves proteger teus dependentes. Duryodhana segurou os ombros de seu irmão. Vai-te, querido irmão, e rege este grande planeta, findarei minha vida nesse lugar. Shashna consternou-se, ele baixou sua cabeça e disse: Ó irmão, por favor, abandona sua determinação de findar-te a própria vida. Isso jamais é apropriado, logo não aceiteis tal caminho. Como poderia me tornar rei em teu lugar? A terra talvez se parta ao meio, o céu talvez caia, o sol talvez esfrie, mas jamais poderei governar a terra sem ti. Não procedas assim, não procedas assim, exclamou Dushashana repetidamente, caindo aos pés de seu irmão. Unicamente tu has de ser o rei por 100 anos, e eu, e teu servo, eu serei. Então Karna disse: Ó herói, o que tudo isso produzirá? Prantear não afugenta sofrimento algum. Vossa paciência invoqueis. Não vos aflijas conferindo deste modo mais regozijo àqueles que vos hostilizam. Com sua mão sobre o ombro de Duryodhana, Karna continuou: os Pandavas apenas cumpriram seu dever quando resgataram tua pessoa. Haja vista que sempre cabe aos súditos fazer o que é bom para o seu rei. Sob tua proteção, os Pandavas alegremente residem em teu território. Eles são dependentes de ti, ó rei, e não o contrário. Não te lamentes como um homem qualquer, ó Duryodhana, todos sofremos ouvindo-te falar que desejas morrer. Sê bendito, levanta-te e volta para a tua cidade, consola teus parentes. Karna tentou o melhor de sua capacidade convencer o seu amigo a rever a sua determinação. Ele apontou que, embora fosse subjugado e até mesmo escravizado os Pandavas, eles não haviam decidido morrer. Não era maravilhoso que o houvessem resgatado, pois houve vários eventos registrados na história de grandes reis que eventualmente foram sobrepujados por seus inimigos e resgatados por suas tropas. O resultado de uma guerra é imprevisível. Algumas vezes é-se vitorioso, outras derrotado. Um guerreiro tem que aprender a tolerar os reveses da vida se deseja granjear o derradeiro sucesso. Karna, que estava coberto de ferimentos da batalha, ria enquanto continuava. Portanto, ó rei, levanta-te, não te tornes combustível de piadas para os outros reis morrendo de tal forma. Vai em frente e conquista a fama eterna. Deixa esse revés para trás. A vitória te subordinar-te-se-á certamente. Conquanto suplicassem vezes mais vezes, Dushashna e Karna não foram capazes de fazer Duryodhana se colocar de pé. Ele decidira morrer. Shakuni entrara na tenda e ouvira as tentativas de Karna e do Shashna de encorajar Duryodhana. Vendo a determinação de Duryodhana e sabendo que era incapaz de tolerar insultos, ele disse: Olha, excelente Kura, ouviste o discurso de Karna, discurso esse cheio de sabedoria. Por que então está tolamente se desfazendo da riqueza que ganhei para a tua pessoa? Isso é infantil e desnecessário. Parece que nunca serviste teus mais velhos e aprendeste autocontrole. Assim como um pote de barro não submetido ao fogo vaza quando enchido de água, o indivíduo sem autocontrole se perde quando tristeza ou júbilo se fazem sentir. Não é oportuno esse pesar. Os Pandavas foram-te prestimosos, agora não te deves te entregar à lamentação, antes recompensa-os. Shakuni sempre reconhecera que os Pandavas eram superiores em força. Daí haver aconselhado Duryodhana a derrotá-los no jogo de dados, em vez de confrontarem-os em batalha. Ele também reconhecia que os 5 heróis eram devotados à virtude e à verdade. Eles não apresentavam qualquer afronta aos Kauravas, senão que toda a inimizade ou antagonismo entre as duas famílias partiu unicamente dos Kauravas. No entanto, parecia não haver como superar os Pandavas. Talvez fosse melhor aceitar esse fato de bom grado do que ser aniquilado em um confronto final. Pensando desse modo, Shakuni continuou:
Teu comportamento não é arrazoado, ó rei. É teu dever para com os Pândavas retribuir-lhes o favor. Não diminuas, mediante lamentação, o que fizeram por ti. Em vez de o fazer, vai até eles com um coração alegre e devolve-lhes o reino. Por conseguinte, hás de oferir tanto virtude quanto renome. Estabelece relações fraternais com os Pândavas, em consequência, será feliz. Shakuni julgou que aquela seria a oportunidade de Duryodhana exibir nobreza. Indo aos Pândavas, oferecendo-lhes o seu reino de volta, por haverem no salvo, reverteria a situação. Em vez de parecer tolo, seria visto como generoso e justo. Os Pandavas também pareceriam receptáculos de sua misericórdia. Duryodhana arqueou-se e ergueu o choroso do Shashara. Após ouvir a Karna e Shakuni falarem, viu-se imerso em vergonha, tomado completamente pelo desespero. Nenhuma ligação tenho mais com virtude, amizade, riqueza, renome, soberania ou desfrute. Não me oponhais. Deixai-me, todos vós. Já decidi abandonar a minha vida, voltai para a cidade, e em meu nome adorai meus gurus respeitosamente. Karna disse, ó rei dos reis, não, como te podemos deixar aqui? Teu caminho é nosso caminho. Estando todos nós unidos em felicidade e aflição, abandonai essa decisão ou haveremos de morrer também. A despeito dos esforços, Duryodhana não cedeu. Ele estendeu grama cuxa sobre o chão, trocou suas vestes reais por trapos, purificou-se tocando a água e sentou-se em uma postura iógica. Com o desejo de alcançar o paraíso, começou a absorver-se no voto praia de jejuar até a morte. Parou de falar e cessando todas as demais atividades externas. Sendo cerrou seus olhos e em pouco tempo estava meditando. Nas regiões inferiores, os Danavas Daitas tomaram conhecimento da decisão de Duryodhana. Tais seres que haviam sido derrotados em uma grande guerra contra os deuses dependiam de Duryodhana para se oporem ao propósito dos deuses na terra. Muitos dos demônios haviam até mesmo encarnado sobre a terra como reis e guerreiros, com a esperança de derrubarem os reis piedosos que faziam sacrifício aos deuses. Temerosos que a sua facção não fosse ser exitosa, sem Duryodhana, os demônios celestiais deram início a um sacrifício de fogo. Eles empregaram brahmanas para entoar mantras que tinham poder de invocar a presença deles, um homem de outro planeta. Enquanto os brahmanas ofereceram guia ao fogo com acompanhamento de hinos Atharva Veda e dos Upanishads, uma estranha refugante deusa saiu do fogo e perguntou: o que posso fazer por vós? Contentes, os demônios ordenaram: traz até aqui o filho de Dhritarashtra, de nome Duryodhana, que está ocupado no voto de jejuar. Assim se dará, ela disse antes de desaparecer. Ela imediatamente se dirigiu para o lugar onde Duryodhana se encontrava em meditação. Sem ser vista, pegou-o em seu corpo sutil e levou-o diante dos demônios das regiões inferiores. Como se tivesse um sonho, Duryodhana deu consigo com uma assembleia de Danavas. Seu líder, com os seus olhos regalados devido à imensa felicidade que experimentava, disse: ó rei dos reis, ó perpetuador da raça Bharata, encontra-te sempre rodeado por heróis e homens ilustres. Por que então assumiste esse voto tão imprudente? O suicídio sempre conduz ao inferno. Aquele que se mata é injuriado na terra e não logra nenhum destino auspicioso. Homens inteligentes como vós jamais se ocupam em atos que vão de encontro ao seu interesse superior. Ó rei, renuncia a essa decisão de morrer. Semelhante decisão é destrutiva à moral, à prosperidade, à felicidade, à fama, à bravura e à força. Se cometeres suicídio, farás crescer o regozijo do teu inimigo. Ouve agora, enquanto contamos a ti a verdade acerca de tua posição, tuas origens celestes, teu poder. Então, podes decidir o que desejas fazer. Mahabharata, volume 1, capítulo 31, o embate com os Gandharvas. O Danava, então, descreveu como Duryodhana nascera como resultado das austeridades dos demônios. Eles obtiveram-no como uma bênção de Shiva. Seu corpo era feito de raio e era virtualmente indestrutível. Ele estava sendo mantido pelos reis, que eram, em verdade, poderosos Danavas encarnados na terra. Unidos em batalha, indubitavelmente haveriam de destruir seus inimigos. Outros grandes demônios, no momento da morte, possuíram
possuiriam os corações de Bhishma, Drona, Kripa e outros. Assim os líderes escuros abandonariam todo o comedimento e toda a compaixão e matariam qualquer um que se opusesse a eles, mesmo seus irmãos, filhos, amigos, pais, discípulos. Mesmo as crianças e idosos, cegos pela ignorância e pelo ódio, não mostrariam qualquer misericórdia e matariam centenas de milhares no campo de batalha. Enquanto Duryodhana ouvia embasbacado, o Dânava continuava. Ó herói, não deves temer Arjuna, já decidimos como se dará sua morte. A alma do poderoso Naraka, morto pelo próprio Vishnu, nasceu como Karna. Lembrando-se de sua antiga malquerença, matará tanto Krishna quanto Arjuna. Porque sabe disso, o portador do raio Indra tentará privar Karna de sua armadura e de seus brincos naturais, ambos os quais o tornaram invencível. Nós, por conseguinte, também fizemos os arranjos para que centenas de milhares de poderosos guerreiros, Daitya, agora presentes na Terra, na forma dos Samsaptakas, confrontem Arjuna. Se Karna não matar Arjuna, esses guerreiros fazê-lo-ão. Portanto, não te molestes, pois governarás a terra sem quaisquer rivais. Retorna e abandona teu voto. És nosso refúgio, estamos presentes para assistir tua pessoa em toda a capacidade. Os Danavas e Daitas abraçaram Duryodhana. Todos eles falaram palavras encorajadoras e alegraram sua mente. Finalmente disseram-lhe, vai-te e se vê vitorioso. E eles então ordenaram que a deusa levasse de volta o seu corpo. Uma vez devolvido ao seu corpo, sentado sobre a grama Kusha, Duryodhana abriu seus olhos. Ele lembrava-se do seu encontro com os Daitas como se for um sonho. O príncipe não estava certo em relação a se aquilo de fato acontecera, mas mudara sua mente. Se ele de fato se encontrara ou não com os seres celestiais não era importante. Ele levou a sério os seus prognósticos. Certamente as palavras dele se revelariam fatuais e ele derrotaria os Pandavas. Karna e os Sanstakas matariam Arjuna e milhares de outros kshatriyas auxiliariam-no na guerra por vir. Quando Duryodhana permanecia sentado poderando acerca das palavras dos Danavas, Karna colocou-se diante dele. Duryodhana imediatamente decidiu não contar a ninguém o que transcorrera. Vendo que descontinuara sua meditação, Karna disse, fico feliz em ver que recobrou a razão, ó rei. Um homem morto jamais pode conquistar seus inimigos. Não é hora para a lamentação, porque desejas morrer tão infamemente. O herói ergue-te e mata teus inimigos. Vai em busca da vitória e logra a fome mortal. Juro que uma vez que os Pandavas deixem o exílio, hei de conquistá-los e subjugá-los a ti. Para deleite de seus irmãos, e Karna, Duryodhana respondeu, que assim se dê. Ele levantou-se, ainda refletindo no discurso dos Danavas, então posicionou-se à frente do seu exército e conduziu todos à volta de Hastinapura, com sua mente fixa no propósito de reunir seu exército para guerrear. Quando Bhishma tomou ciência dos eventos em Dvatayavana, ele decidiu conversar com Duryodhana. Ao encontrar o príncipe sentado com Shakuni em seu majestático palácio, Bhishma aproximou-se e dirigiu-lhe a palavra. Ó criança, repetidamente exorei a tua pessoa que não cultivasse inimizade para com os Pandavas. Recebeste os conselhos de não ir para a floresta, malgrado que fostes caprichosamente. Agora presenciastes claramente o poder dos Pandavas, bem como aquele de Karna. Em tua presença ele fugiu do campo de batalha. Então coube aos Pandavas resgatar-te. Ó rei, quer em artes marciais, quer em heroísmo, quer em moralidade, Karna não se equipara a nenhum dos filhos de Panda. Reconcilia-te com os irmãos para o teu bem e para o bem de nossa dinastia. Bhishma sabia que a maior parte da esperança de Duryodhana em relação a derrotar os Pandavas repousava em Karna. Desde que Karna aparecera na demonstração de artes bélicas e desafiara Arjuna, Duryodhana tinha nele um único instrumento com o qual poderia derrotar Arjuna. Agora, entretanto, deveria ser claro que Karna não era páreo para Arjuna. Bhishma olhava esperançoso para o príncipe, mas Duryodhana
Morando as palavras do Danavas, apenas riu. O que aquele velho sabia? Uma grande surpresa aguardava os Pandavas, e o próprio Bhishma seria parte daquela surpresa quando os demônios possuíssem. Duryodhana não se deu ao trabalho de responder. Levantou-se subitamente e encaminhou para fora do cômodo. Tudo que Bhishma pôde fazer foi balançar tristonho em sua cabeça, nada surpreso diante da exibição de arrogância da parte de Duryodhana. Parecia agora que a aniquilação dos Kurus era iminente. Bhishma retornou lenta e tristemente para suas acomodações. Uma vez longe de Bhishma, Karna, Shakuni e Dushashana se juntaram a Duryodhana. O príncipe olhou para os seus conselheiros e disse: O que nos resta fazer? Como posso assegurar minha boa fortuna? Traçaremos algum plano. Duryodhana relatou o que Bhishma dissera-lhe ante o que Karna mostrou-se desconfortável. O avô dos Kurus sempre o repreendia severamente, razão pela qual fazia Karna acreditar que Bhishma não se agradara dele. Karna considerava-se tão bem-querente dos Kurus quanto o próprio Bhishma. Talvez fosse chegado o momento de provar o erro do juízo de Bhishma no ateniente a ele. Apertando suas mãos, ele disse: Ó imponente monarca, Bhishma censura-nos e exalta os Pandavas. É deveras evidente que nos pretere. Portanto, te desejas mal. Fere-me também. Já não me é mais possível tolerar suas palavras. Por conseguinte, ó rei, confere-me um exército e conquistarei sozinho todo o planeta para os Kauravas, tal como fizeram os Pandavas antes do sacrifício Rajasuya. Deixemos o senil e vicioso Bhishma testemunhar essa façanha e façamo-lo arrepender-se de como me tratou. Dá-me a ordem e partirei pronto. Em júbilo, Duryodhana tapeou afetuosamente as costas do seu amigo. É-me uma bênção que estejas a meu favor, ó herói. O que mais ser-me-ia desejável, além de ver que teu interesse pessoal é o meu bem-estar? Certamente frutificaram hoje minhas atividades meritórias. Parte, querido, a Secla, e malfada aqueles que me são hostis. Que triunfo esteja contigo. Apenas me diz o que necessitas e far-te-ei tudo o que me seja possível. Karna imediatamente começou a fazer arranjos para sua expedição. Duryodhana reuniu um vasto exército com um ano de suprimentos. Após consultar os Brahmanas e receber permissão de Dhritarashtra, selecionou um dia favorável para ir-se. Bhishma e Vidura, entretanto, desaprovaram o plano de Karna, a despeito do que decidiram calar sua voz. Talvez o tolo fosse derrotado em algum lugar e veria seu orgulho despedaçar-se. Ao menos enquanto estivesse ausente, não estaria influenciando Duryodhana, mas um plano estouvado. Bendito pela Assembleia de Brahmanas, que proferiram orações para sua vitória, Karna deixou a cidade, seguido por milhares de tropas. Ele primeiramente atacou a graciosa cidade do rei Drupada, quem não se submetera aos Kauravas. Com muitos dos reis que haviam aceitado o reino de Yudhishthira, Drupada não era inclinado a Dhritarashtra. Por fim, nada obstante, Drupada foi subjugado pela força superior trazida de Hastinapura e obrigado a oferecer tributo a Dhritarashtra. Karna então rumou para o norte, submetendo todos os reis naquela região. Ele venceu Bhagadata e todos os reis das montanhas Malaicas. Viajando para o leste, dominou muitas tribos. A ninguém era possível derrotar aquele arqueiro que fazia chover em furiosas setas. O filho de Surya era um combatente sem par, o qual poucos na terra ousariam confrontar, especialmente guardado pelas tropas dos Kurus. Ele logo levou a derrota a todos os reis sudistas, após o que rumou para o oeste, conquistando e subjugando todos em seu caminho. No transcurso de um ano, Karna acumulara uma imensa riqueza decorrente de suas conquistas. Ele levou tudo de volta para Hastinapura em uma longa procissão de quadrigas e bois. Duryodhana, seu pai e seus irmãos saudaram-no quando adentrou a cidade. Com braços congratularam-no. Duryodhana disse: O que não recebi, sequer de Bhishma, Drona, Kripa ou qualquer outro homem, recebi de Karna, ó herói de braços formidáveis. Em ti
tenho meu protetor. Todos os Pândavas e demais monarcas nada são caso comparados a ti. Diante do êxito de Karna, alguns dos cidadãos ficaram contentes, ao passo que outros, favoráveis aos Pandavas, lamentaram ou mantiveram silêncio. Dhritarashtra estava elevado e abraçou Karna afetuosamente, considerando seu próprio filho. Daquela data em diante, Duryodhana, refletindo acerca da bravura e da perícia de Karna, passou a considerar os Pandavas já derrotados. O príncipe sentiu-se encorajado e começou a cogitar a feitura de um sacrifício Rajasuya. Agora que o mundo fora submetido ao seu controle, queria se igualar aos Pandavas sob todos os aspectos. Se fosse possível presidir um Rajasuya, todos os seus desejos estariam realizados.